Olá, a paz do Senhor, mais uma vez conosco, nessa live digital EBD, da IADAN 336. Estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. E desde já, quero comentar com você sobre a lição. Recomendo você comprar uma dessa na livraria. Lição que vai falar sobre a carta de 1 Coríntios, né? E hoje nós vamos estudar no capítulo 5. Se der tempo, no capítulo 6 também. Mas vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor nesse momento. Eu sou o professor Evanildo Lima e conto com você nesse momento para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Pai, queremos te agradecer por este momento, Senhor, privilégio. Pai, fala conosco nesse momento, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Por isso, Senhor, fica conosco no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá? Vamos correr? O tema da lição de número 4 que nós vamos estudar hoje fala sobre a imoralidade e listígios. Olha só, tema pesado. Mas foi necessário Paulo alertar e advertir a igreja de algumas práticas e atitudes que estavam ocorrendo dentro da casa do Senhor. Né? O textuário vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, tudo eu posso, mas não devo. Então aqui a mensagem do textuário de 1 Coríntios 6,12 vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Ou seja, me dá o direito de fazer o que eu quero, mas não me convém. Verdade prática, o Evangelho impõe uma separação clara das práticas erradas que o mundo acha normal. Para o mundo é normal, mas o Evangelho vai mostrar uma separação entre a luz e as trevas. Ou seja, procedimentos diferentes. Em se tratando da carta de 1 Coríntios, como um todo, essa carta, o autor é o próprio Paulo, o apóstolo, o apóstolo Paulo, tem como tema os problemas e a igreja e suas soluções. Data aproximadamente 54 depois de Cristo. Está localizada onde foi escrito em Éfeso, né? Tem 16 capítulos, 437 versículos, e Jesus é apresentado aqui como o nosso Senhor. Amém? Entrando no assunto da carta, Paulo aqui vai falar, no versículo 1, ele vai dizer assim, de 1 Coríntios, capítulo 5, ele vai dizer: geralmente, ou estão se ouvindo falar entre vós que há imoralidade, e imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios. E quem se atreva a possuir a mulher de seu pai. Ou seja, Paulo estava aqui, descendo aqui, como é que eu posso dizer, em palavras mais mansas, que Paulo aqui começou a advertir a igreja e alertar que estava acontecendo lá coisas que não deveriam acontecer dentro da casa de Deus. Um camarada estava mantendo relações sexuais com a mulher do seu pai. Isso não deveria acontecer dentro da casa de Deus, meus amados. Paulo estava se indignando porque essa atitude não deveria. E quando ele começa aqui a falar, ele diz: olha, geralmente estão se ouvindo falar entre vós imoralidade e imoralidade tal. Ou seja, que nem mesmo as pessoas lá do mundo estavam acontecendo o que estava acontecendo dentro da casa de Deus. Porque a imoralidade e a pornografia, quando a pessoa ela está envolvida de tal maneira, ela está presa por um pecado em que ela não consegue se libertar. Enquanto ela não buscar a presença de Deus, ler a palavra, buscar, ela vai continuar com as práticas mundanas. Ela mesmo dentro da casa de Deus, ela vai continuar fazendo coisas que não deve, que desagradam o Espírito Santo. Né? E aqui a gente vê que foi feito um concílio entre os cristãos em Atos capítulo 15, versículo 20. Ele vai dizer lá que entre aquele concílio, o que deveria ser feito, qual o procedimento entre os cristãos, porque uns queriam seguir a lei, outros queriam seguir a forma do evangelho pela graça, e aí os apóstolos se reuniram lá e disseram: basta que você se abstenha da adoração a ídolos,
da contaminação de comida oferecida a ídolo, e aí no final ele vai dizer, e da prostituição. Se você fizer isso, você já está agradando a Deus. Olha só. Então, foi tratado isso no concílio. Por quê? Porque já sabia da prática de muitas pessoas fora do evangelho que tinham práticas de imoralidade, de pornografia, e que isso ia prender a alma do camarada e ele não conseguia se libertar para servir a Deus. Então, foi advertido no primeiro concílio essa atitude que precisariam tomar. E nessa, não era apenas uma realidade da igreja de Corinto, mas também uma condição da igreja contemporânea, ou seja, os cristãos estavam vivendo uma contracultura dentro de uma cultura. O que é isso? Estavam vivendo como se estivesse num outro mundo, mas que precisavam continuar buscando a mensagem, a palavra de Deus e se apartando das coisas do mundo, porque os povos da cidade de Corinto, eles tinham essa atitude deles de viver para a adoração de vários deuses, e esse meio, eles tinham essas práticas imorais. Só para você perceber, existia lá um templo chamado Afrodite, a deusa do amor, a deusa do sexo, em que eles se reuniam, adoravam, mantinham relações sexuais no meio daquele ritual e tudo mais, e que as mulheres, praticamente 1000 mulheres saíam em direção aos barcos, porque os barcos chegavam naquele momento e começavam a se prostituir naquele lugar, e começava a viver uma orgia, uma coisa que cheirava mal naquele lugar e que não prestava aos olhos de Deus. É por isso que Paulo estava combatendo aqui, Paulo estava sendo o quê? Um apologeta, defendendo o evangelho, e que isso não deveria estar no meio da casa de Deus. Isso não pode haver na vida do cristão. O cristão que conhece o evangelho, que já viveu e que vive o evangelho, ele precisa ter atitudes diferentes, modos diferentes, para que isso não venha contaminar a sua vida. Saindo um pouco do contexto histórico bíblico, vamos tratar um pouco aqui sobre o que é fornicação, o que é adultério e prostituição. Para quem não sabe, talvez muitos não sabem, fornicação tem a ver com o jovem não casado que mantém relações sexuais ativas fora do casamento. Esse jovem não é casado e aí ele está vivendo uma vida mantendo relações sexuais. A Bíblia diz que isso é pecado, meu irmão. Você que tem essa prática, busque a Deus, busque a presença de Deus e se aparte dessas atitudes. Eu lembro que uma história sobre Agostiniano, quando o Agostiniano ele foi transformado pelo Evangelho e que ele tinha essas práticas lá atrás, quando uma das moças procurou ele, que ele mantinha relações, ela disse: Agostinho, o que está acontecendo contigo? Eu não estou te reconhecendo mais. Ele disse: nem eu mesmo. Por quê? Porque o Evangelho transformou a vida daquele homem no passado, em que está na história dos livros, das histórias da igreja, do livro lá da história. Só para você ter um entendimento. Então, por quê? Porque quando a pessoa verdadeiramente busca a presença de Deus e as práticas mudam, o Evangelho transforma a vida da pessoa. Meu. O Evangelho transforma. Em Salmo 24, ele diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Mais na frente ele vai dizer assim: quem habitará no monte do Senhor? Quem morará no seu santo lugar? Ele vai dizer: aquele que é limpo de mão e puro de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade. Esse receberá a bênção do Senhor. Meu irmão, tu quer receber a bênção do Senhor, jovem? Se aparte da fornicação. Se você está vivendo com uma jovem, procure resolver essa situação legalizando o seu casamento, para que Deus possa abençoar. Mas não case só porque você está vivendo uma vida de sexo, não. Ore a Deus, tome a decisão certa, para depois você não quebrar a cara e não fazer coisa errada. E depois lá na frente se arrepender. No Salmo 119 ele vai dizer, versículo 11, ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você tem escondido a palavra do Senhor? Porque se você tem escondido a palavra e vivido ela, você não vai usar de tais práticas.
A pornografia, a imoralidade não vai dominar a tua vida, meu irmão. Eclesiastes 11:9 diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Aqui é alegrar na presença do Senhor. Porque lá embaixo ele vai dizer: porque todas essas coisas te trará Deus a juízo. Olha a tua vida, como tu tem andado, para que as tuas atitudes venham ser atitudes que agradam ao Senhor. Em 1 João, capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer: filhinhos, eu vos escrevi. Aí lá na frente ele vai dizer assim: jovem, eu vos escrevi, porque sois forte e vocês têm a palavra. E já vencestes o maligno. Quer vencer o maligno? Tem a palavra, porque primeiramente o Senhor diz aqui: você já tem a palavra. E já vencestes o maligno. Você só pode vencer o maligno na tua alma se você buscar a palavra, se você orar, se você jejuar, se você buscar a presença de Deus. Verdadeiramente, você vai conseguir se libertar de tais práticas, né? E o adultério? O adultério é diferente. O adultério, que a lição aqui vai tratar, são pessoas casadas transgredindo o matrimônio. Ou seja, a pessoa ela é casada e ela está adulterando com uma outra pessoa. Isso se chama pecado. Isso se chama pecado. Porque a Bíblia, ela vai mostrar que nós devemos ser fiéis à nossa esposa. A própria Bíblia diz assim: olha, ama a tua esposa como Cristo amou a tua igreja. Deus mandou você amar mais a igreja do que a tua esposa mesmo. Ame a sua esposa. E aqui, em Êxodo 20:14, ele vai dizer: não adulterarás. Olha só, em Êxodo, já vai dizendo: não adulterarás. Lá nas leis, lá dos povos hebreus, vai dizer lá que não adulterarás. E já era lei lá. E em Mateus vai confirmar pela palavra do Senhor, vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e a desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Isso quer dizer o quê? Eu, Evanildo aqui, sou casado com Joelma, e olhar para uma mulher e a desejar de uma maneira sexualmente, eu já pequei contra o Senhor e já fui infiel à minha esposa. Quer que as bênçãos continuem repousando na tua vida, no teu casamento? Seja fiel à tua esposa. Seja fiel ao teu matrimônio. Não pule a cerca. Porque, olha, eu vou te contar. É porque eu não tenho aqui perto. Mas aqui está na minha frente um celular, está um computador. Essas ferramentas podem acabar com o teu casamento. Podem acabar com a tua vida. E todos os planos que tu já fez na tua vida. Em Provérbios 6:32 vai dizer: mas o homem que comete adultério não tem juízo, e todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Olha só, a Bíblia que está dizendo: o homem não tem juízo que comete adultério, e a si mesmo se destrói. Destrói ele, destrói a família, destrói os filhos, separa tudo aquilo que ele construiu na vida. Olha o que o diabo está fazendo, meu irmão, destruindo o teu casamento, se você não vigiar. Se você não viver uma vida com as práticas bíblicas, pautado na palavra, buscando a presença de Deus, indo trabalhar, voltando com atitude de servo, de pai, de filho, honrando. Isso, muitas das vezes, essas atitudes estragam o nosso casamento mesmo. E às vezes a gente não consegue entender. Em Hebreus 13:4 vai dizer: o casamento deve ser honrado por todos. Olha só, e é honrado. A gente sabe que todo casamento, ele é feito uma festa, ele é celebrado. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ou seja, a justiça de Deus vai vir sobre os imorais e os adúlteros. Aquele que trai sua esposa, que trai os seus princípios. A gente conhece, eu conheço, muita gente conhece pessoas que estão pagando até hoje pelos erros do passado, né? A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 5, do 13 ao 14, ele vai falar sobre a mulher licenciosa, que destila mel na sua boca, mais macio do que azeite, mas o seu fim é amargo. Você não sabe, meu irmão? Aquela mulher lá fora, que ela é doce, que ela é um mel, mas a Bíblia fala que o fim dela é amargo.
Provérbios 9, do 13 a 18, também vai falar. Olha esse versículo aqui. Eu sei que o meu tempo já está se resumindo. Eu vou já terminar. Mas é só para você entender o que a mensagem de Deus está falando aqui. Ó. Provérbios 9, 13 ao 18. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Olha só. Mas ela não sabe que ali, mas ele, tá? Não sabe que ali estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do Seol. Olha só, o Seol aqui fala de morte, fala de inferno, meu irmão. Ou seja, as águas roubadas são doces e o pão comido nas ocultas é uma coisa boa, ali escondidinho, fazendo tudo que não deve. Mas a Bíblia diz que o fim é de morte, é de desgraça e tem um fim amargo, meu irmão. Por isso, as nossas atitudes têm que ser uma atitude de princípios pautado na palavra. Talvez aqui eu estou sendo um pouco enfático, mas é porque a Bíblia, a lição, ela vai tratar isso aqui, meu irmão. Nós temos pouco tempo. Meu tempo já passou, meu tempo já encerrou aqui, mas eu continuo dizendo para você, e eu já vou encerrar, que ele vai aqui finalizar sobre prostituição. A Bíblia diz que em 1 Tessalonicenses 4, 3, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que se abstenha da prostituição. Meu irmão, viva uma vida com Deus. Você que é jovem, você que é casado, você que é jovem, se abstenha da prostituição, porque isso é pecado. Peça perdão a Deus, volte para a casa de Deus, continue buscando a presença de Deus, faça a sua vida ser diferente, pratique esporte, faça alguma coisa diferente, mas não entre por esse fim. Além de você pegar uma doença, você pode gerar um filho que antes da hora e depois você pagar o preço. Outra coisa, você que é casado, continue sendo fiel à sua esposa. Esposa, continue sendo fiel ao seu marido também. Vigie todos os dois, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos viver uma vida na presença dele. E eu encerro aqui no versículo 6 e 7, de 6 a 8, que vai falar: lançai fora o velho fermento, pois que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. A Bíblia fala aqui de lançar fora o velho fermento. Meu irmão, o velho fermento é o pecado. O velho fermento aqui fala das práticas antigas do pecado na nossa vida, meu irmão. Tira isso da tua vida, tira isso da nossa vida. Peça perdão a Deus, volte para a casa de Deus e busque a presença dele. Porque só assim você vai vencer a cada dia mais e mais as lutas e as dificuldades. Entenda que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. E eu quero que você continue buscando a presença dele. Amém? Amém? A paz do Senhor. Deus abençoe. Continue na presença dele. Fique firme, buscando a presença dele, mesmo na luta, mesmo na dificuldade. Amém? A paz do Senhor. Deus abençoe a tua família e a tua casa. Amém? A paz do Senhor.